E aí, pessoas? E aí, curiosos? Tudo beleza? Eu sou o Thiago e você está no Dota Experiente, o canal do software livre. Depois de algum tempo sem publicar nada de novo, até porque eu tive problema na câmera, então tive que fazer algumas alterações. E aí, com isso, apareceu a oportunidade de ou a gente faz o trabalho ou não faz. Então, tentei fazer alguma coisa de Blender e tal, ainda não acabei. Então, vai demorar um pouquinho ainda para sair, mas nesse vídeo de Krita, a gente vai estar trabalhando duas coisas básicas. Primeiro, mostrar rapidamente como buscar os plugins ou brushes, pacotes de brushes pela internet e como instalar esses pacotes no Krita. Então, eu acho que vai ser um videozinho bacana de dicas, mais dicas do que a Júlia, assim, nossa, coisa importante, mas ao mesmo tempo é uma forma de expandir as possibilidades que o programa traz pra gente, beleza? Então, bora a vinheta e vamos ao que interessa. Claro. O local que eu estou aqui é na página oficial do Krita, krita.org. Facilita para quem chegou aqui de paraquedas entender aonde conseguir o programa. Então, download aqui a versão que. Mas, para quem estiver em outros sistemas, também tem outros sistemas aqui. Clique em download e o próprio site vai reconhecer qual é o sistema que você está usando e ele vai baixar a versão certa. Se tiver no Linux, numa distribuição Linux, a própria lojinha da distribuição vai ter o Krita ali. Acredito que o Apple, a Macintosh também tenha lá sua lojinha de aplicativos. Mas depois de saber onde pegar, vamos lá no site principal de coisas relacionadas ao Krita, que é feito pela comunidade, chamado kritaarts.org. Então aqui tem muita coisa, é um fórum, basicamente é um fórum de coisas assim muito grandes sobre Krita, da comunidade, a maioria aqui está em inglês. Botão direito do mouse, traduzir para o português. Vocês vão conseguir traduzir, você pode procurar as categorias que lhe interessam. Dentro desse site, kritaarts.org, existe a versão 5.2.9. Aqui eu tenho plugins, quais são as etiquetas desses plugins. Da mesma forma que eu cheguei nos plugins, eu também posso chegar nos brushes and bundles. Bundles são pacotes, brushes são pincéis, no caso. Plugins são recursos extras, que aqui tem uma lista de recursos que vocês podem baixar. Cria coisas dentro do Krita. Ele expande as possibilidades do programa. De certa forma, facilita que a gente precisa trabalhar recursos extras que não vêm naturalmente. Tem um aqui específico que eu vou usar agora, que é o Pigmento. Ele ajuda a fazer um trabalho melhor de cores. Ok? Não vou baixar, mas é para baixar aqui, se quiser acompanhar o tutorial certinho desse vídeo. E o outro plugin, é um pacote de brushes, que tem aqui também, tem vários pacotes aqui, a maneira de instalar para os dois é muito parecida, mas tem lá suas diferenças. E aí vocês têm aqui uma série de pincéis que vocês podem baixar também, porque ele coloca como bundle free. Alguns são pagos, outros são gratuitos, e bundle significa que ele fez um pacote, exportou esse pacote, lançou o pacote na internet e o que você vai instalar é esse bundle de pincéis. Pincel de crayon, pincel de textura, pincel de pintura, pincel de várias coisas diferentes. E Ramon Miranda é um espanhol, ele trabalha muito com Krita, tem o canal do Krita oficial que trabalha com ele, e ele também tem o canal dele oficial, então ele é muito bom, ensina bem várias coisas. Precisa ter talvez aí uma legenda automática, conseguir acompanhar quem não for bom no inglês. Como eu estou na parte de brushes, eu procurei brushes for Krita no navegador, e o navegador me deu esse site aqui também, Brush 2023-01 Bundle, desse carinha aqui, David Revoar. Ele mostra aqui como é que fica a palheta deles, é bizarramente grande, fantástico isso aqui, mas precisa de um computador relativamente parrudo para aguentar. Galeria, como é que ele usa esses brushes, legal. O download, você vai pegar aqui, quem não fez ainda, ele vai pedir para dar uma contribuição e vai colocar lá seu e-mail e tal. Depois você pode cancelar, fica tranquilo. O primeiro pacote de 2023 de brushes de pincéis, feito em 18 de janeiro de 2023, ou seja, já tem 2 anos. Eu estou gravando isso daqui no dia 14 de fevereiro de 2025. Para quem também estiver com dúvida do que fazer no Krita, que é interessante deixar claro, existem um conjunto de suportes, de opções chamadas mesas digitalizadoras, que ajudam a trabalhar desenho. Aí diversas marcas, diversos tamanhos, diversas propostas, inclusive mesas com a própria tela do computador. Mas nem todas elas são acessíveis e baratas. A mais antiga e conhecida delas é a Wacom, que foi a primeira que fez esse tipo de trabalho e durante muitos anos ficou como sendo a dominadora do mercado, igual a Adobe é. A Wacom tem uma coisa legal, um porte técnico muito grande. Independente de qual mesa vocês escolham, tenham sempre diversas canetas com vocês, para vocês poderem trocar as ponteiras com regularidade.
A Wacom, em alguns modelos, tem ponteiras extras, mas é necessário de tempos em tempos trocar a ponteira com o excesso de uso que os desenhistas têm. Se você não tiver com grana para comprar uma Wacom, o que geralmente é uma verdade no Brasil, tem muita gente falando bem da Huion, que ela vem com recursos muito bons em relação ao da Wacom, um preço mais acessível e tanta durabilidade e compatibilidade quanto a Wacom tem. A vantagem da Wacom é que já no próprio coração dos sistemas Linux e da própria Apple, do sistema operacional dos Macs, já vem com o instalador pronto para ser usado. Então você só precisa comprar a tábua e desenhar à vontade, que não é o caso da Huion nem da Gaomon, e no sistema Windows também não. E o Gaomon, que essa daqui eu não conheço, mas descobri por um acaso, também é outra nova, recente no mercado, já conhecida lá do outro lado do mundo, não aqui no Ocidente, e tem algumas soluções que pode ser interessante comprar aí para quem tiver a grana para poder gastar. E aí vem os preços aqui em dólar. Quem está querendo comprar no Brasil, eu recomendo ficar atento às empresas que trabalham localmente. Tá? O Gaomon, ele tem um outro negócio que eu achei bem bacana, que foram os acessórios. Esses acessórios que com certa regularidade precisam ser trocados. Então é bateria, caneta, bateria de caneta, ponteira de caneta. Você tem a luva que protege a mão na hora de colocar por cima do vidro da mesa de desenho. Tem o próprio vidro que protege a mais, que são muito importantes para fazer o trabalho funcionar melhor. Ficar atento, esperto na hora do que comprar e como comprar, qual empresa comprar, porque já que vamos colocar assim, bundle, pacote, né? Fica a teu critério, imaginar e poder comprar alguma coisa que vá servir para você. Depois que eu abri o Krita, né? Instalei e abri o Krita, vão ter opções que eu posso carregar diversos tipos de documento. Eu vou deixar um documento aqui A4 na horizontal. E o nosso objetivo é trabalhar em cima dos pincéis. Aqui tem uma penca de pincéis. Quando eu abrir a palheta das definições de pincel, ele está na janela, configurações, áreas acopláveis, e está aqui em pré-definições de pincel, seletor de cores, pré-definições de pincel. Se não aparecer é porque o programa me sacaneou de novo. Na pré-definição de pincel, eu tenho uma série de pré-definições. Então, por exemplo, eu tenho tipo de pincel para esboço, para pintura, para textura, e isso vem dos pacotes de pincéis que existem disponíveis. O nosso objetivo é acrescentar um ou outro pacote aqui ao Krita. Junto das configurações de áreas acopláveis, também vão aparecer os plugins que vão ser necessários para trabalhar nessa versão do Krita, que a gente pode expandir bastante. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu tive que mudar aqui o coisinha aqui no laptop, em vez de mostrar o programa, eu mostrar a tela inteira para facilitar entender. Tá? Configurações, áreas acopláveis, gerenciar recursos, biblioteca e configurar o Krita. A gente vai passar pelo gerenciar recursos, a biblioteca e depois configurar o Krita. A gerenciar recursos, ele me permite o quê? Definição de pincel e uma série de coisas que tem aqui dentro. Quais são os tipos de brush, todo tipo de recurso que eu tenho aqui dentro. Está aparecendo nesse todo aqui, está aparecendo aqui. Configurações, gerenciar recursos, aqui tudo aquilo que aparece ali à direita. Atenção, cuidado, vocês não precisam carregar mais do que uma vez cada um desses recursos. Aí eu vou importar, eu tenho aqui download, escrita extras, e aqui tem os brushes e os plugins. No caso eu vou pegar os brushes e vou pegar esse watercolor. E aqui tem uma série de brushes que me interessam. Eu vou pegar o primeiro, abrir, já existe na pasta. Eu já importei esse tipo de plugin. Então toda a pasta aqui já está importada. Então vou voltar, pegar esse segundo pacote, Cat Bundle, e deixa eu ver aqui se está aqui também. E parece que não está. Vamos lá, configurações, gerenciar recursos, importar recursos. E eu quero esse sketch, só que aqui eu tenho que selecionar um de cada vez. Tá? Vou pedir para abrir e abrir o recurso. Ele abriu uma outra tela. Eu vou por outro caminho, tanto é que eu estava mostrando o que? Gerenciar bibliotecas, que são essas bibliotecas para mim que importa. Eu estou no disco C, downloads, extras, brushes. E aí eu tenho uma série daqui. Cat V, primeiro bundle, já existe um pacote, então não vou colocar esse cara, vou pegar o outro. Esse daqui não tinha, então agora eu tenho dois pacotes. E se eu quiser pegar mais pacotes, eu posso pegar também alguns arquivos desses cara aqui. Esse div bundle foi aquele que eu mostrei lá no início do vídeo, tá? Naquele site que pedi para baixar. E o que tem nesse pacote está dentro dessa pasta aqui.
Então, na hora que eu abrir, ele vai abrir e está crescendo pra caramba a quantidade de brushes que tem aqui. Se você não quiser algum deles para carregar junto do início do programa, você pode vir aqui em desativar. Ativar ou desativar, que ele muda ali à direita a quantidade de pincéis que estão ali ativos. Só que eu quero todos eles ativos. Para quanto maior a quantidade, melhor ainda. Eu vou ativar todo mundo de volta. Porque senão não tem graça ter carinhas aqui disponíveis. Para quem não está entendendo nada, essa opção também aparece aqui desse lado. Independente da quantidade de brushes que eu tenha nesse cara aqui, eu posso clicar nele e ele vai ficar mais escuro e mais claro. Significa o quê? Que ele está ativo ou inativo. Como ele foi importado, estou desativando todos eles. E se eu quiser apenas um, posso ativar. Se eu quiser todo mundo, ativo apenas ele. Tem um bocado de coisa aqui, isso é legal, é bom deixar todo mundo ativo. Fica pesado? Fica pesado. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma quantidade absurda de novos pincéis que você pode trabalhar no decorrer do seu estudo e uso do próprio Krita. Opções da ferramenta, que é uma outra área acoplável, áreas acopláveis chamados de dockers, opções da ferramenta está aqui embaixo. Qualquer ferramenta que eu use, tanto aqui na palheta na Docker de pincéis, quanto aqui à esquerda, vão ter mudanças significativas nessas opções aqui. Eu posso deixar sem nenhuma opção, posso fazer pesado, estabilizador, o estabilizador deixa mais lento, tá? Mas você tem gente que trabalha bem com o estabilizador, tem gente que trabalha mal com o estabilizador. Nesse meu caso, eu não vou me preocupar muito com isso não. Contagem de amostras, pode diminuir também o tamanho do brush. O atraso, ele aumenta essa distância que existe. Eu vou diminuir o atraso. Ele diminuiu a área em volta do brush. Eu vou aumentar o atraso. Ele aumentou essa área. Significa que é a influência que esse brush tem em relação à pressão na mesa de desenho. 36, 0 pixel. E aqui está direitinho. Cadê minhas camadas? Para quem não sabe, F no teclado, D, ele vai inverter. Esse atalho é igual do Photoshop, tá? Já facilita bastante. Se eu tiver duas cores quaisquer, preciso voltar ao padrão do programa, D no teclado, ele volta aqui em cima, preto e branco. Minha camada de fundo vai ser branca. E a camada de cima, preta, eu deleto. Peraí, Thiago, mas você deletou? Deletei o desenho. Porque se eu quiser deletar a camada, seleciono ela e clico na lixeira. E aí ele apaga a camada. Então você tem duas formas de deletar conteúdo. Ou pelo desenho, no delete, ou pela lixeira, a camada inteira. Então voltei aqui. B, atalho B no teclado, estou branco. Depois que eu instalei os brushes, mesma coisa, configurações, gerenciar a biblioteca de recursos, mas aqui nesse caso eu vou precisar ir em ferramentas, script e importar plugin do arquivo. Da mesma forma que a configurações me dá o brush, plugin do arquivo me dá o plugin. Então eu volto lá naquela pasta, Krita Extras, plugin agora. Vou pegar esse pigmento. Não vou tirar do zip. Ele vai baixar em zip, vai colocar aqui no computador. Eu vou pegar esse zip e mandar abrir. E ele vai reconhecer. Só que toda vez que você colocar um plugin novo, ele vai pedir para reiniciar. Antes de reiniciar, ferramenta, script, importar plugin de arquivo. De novo lá naquela pasta. Eu vou até fazer um Ctrl+C. Camada de referência, ferramentas, script, plugin do arquivo, 3 slots. Eu vou pegar os outros também, deixando o meu Krita igual no computador grande. Brush Size Docker, Project Paint. Entendendo cada um deles, esse aqui é áreas acopláveis, Docker de configuração, gerenciador de quadrinhos, esse aqui tem uma série deles. Bom, eu vou voltar lá no script e mostrar pelo script, que é um negócio que é interessante. Isso daqui é um Docker específico para aumentar e diminuir o tamanho do brush na palheta quando a gente aperta o botão direito do mouse ou o botão na caneta. Pigmento, ele trabalha com diversos tipos de cor e cores. Isso daqui também ajuda. Se você tiver um projeto de múltiplas páginas, Project Pages organiza. O Reference Layer, ele coloca, você pode colocar uma série de camadas de referência e você ajusta a camada de acordo com o plugin. E o 3 Slots Master é você colocar o mesmo atalho para 3 coisas diferentes, 3 ou brushes ou cores diferentes. E aí você consegue trabalhar melhor. No nosso caso, eu vou usar só o pigmento. Ele já existe, não vou substituir. Eu não quero camada. Vou salvar e vou deixar aqui o Krita. Depois de desligar e religar o Krita, a coisa começa a ficar melhor. Vou fazer de novo o meu A4. Quem trabalha com quadrinhos, existem esses modelos, uma série de modelos aqui que você pode trabalhar, câmera, modelo de textura e tal, e modelo de quadrinho que ele vai se basear nos modelos existentes, mangá, europeu e americano. E vou criar.
Para quem usa configurações, áreas acopláveis, cadê o pigmento? Aqui embaixo. Ele trabalha com o círculo de cores. E a partir daqui que a gente começa a brincar. O tipo de modelo que a gente tem. Então eu vou trabalhar com todo tipo de informação que tem aqui dentro. E aí eu posso trabalhar à vontade. Eu posso usar... O brush aqui está bem interessante. Eu não quero muita coisa assim estranha, não. Vários brushes diferentes. Eu tenho um aqui chamado Pigment. Esse conta-gota está aqui à esquerda também. Se eu tiver no brush, esse conta-gotas, ferramenta muda se eu apertar Ctrl no teclado. E aí eu cliquei, fiz o desenho, cliquei Ctrl de novo, selecionei a cor que eu queria, fiz um novo desenho. Olha só a mudança de que eu estou com opacidade 100% e estou com... Eu não coloquei opacidade, mas ele está assim. O pigmento vai fazer o quê? Eu posso selecionar melhor o tipo de cor que eu quero. A partir desses detalhes aqui. Eu tenho harmônico, canal, misturador, o que eu seleciono, o PIN ou o histórico. Quanto mais opções estão ativas, mais lenta ela fica. E isso ajuda a fazer alguns tipos de trabalho. Tá? Isso eu nem preciso... não existe um OK aqui embaixo para usar. Estou passando numa única camada porque é para isso mesmo. Tá? Eu não estou fazendo pressão e a ferramenta reconheceu a pressão da mesa de desenho. O pigmento vai fazer o que? Eu posso selecionar pelo harmônico, que é o círculo cromático, infravermelho ao ultravioleta, ou do vermelho ao vermelho. Eu tenho entre branco e preto, entre saturação e a cor, que é o HSV. Isso daqui. Então, H é o Hue, S é isso aí, é saturação, e V de velho, é entre branco e preto. É valor, saturação e matiz. Quando eu saio daqui, eu também tenho com o botão direito do mouse essa paleta de cores. Tá? O tipo de pincel que eu posso usar, ou o mais frequente, posso mudar a cor de novo. E o botão direito, essa cor também se encontra aqui em cima. Isso aqui também pode ser mudado para a versão quadrada, tá? Como aconteceu na outra ferramenta. Só para vocês saberem, canais vermelho, verde, azul, red, green, blue ou HSV, matiz, saturação e valor, como eu estava falando mais cedo. Ultravioleta acima do violeta e infravermelho abaixo do vermelho. Tem outros tipos de coisas coloridas aqui, que não é o caso agora, mas essa é a função dessas ferramentas de cores. De novo, que é o pigmento, eu posso colocar tanto aqui junto dos pincéis e das camadas. A vantagem desse cara aqui é que ele me dá uma opção, tipo de cor. Eu tenho alfa, RGB e CMYK. RYB, isso daqui tem a ver com fotografia, que ele vai também cair nas cores LAB. LAB, XYB, XYZ e XYY junto com o... Tem um outro aqui que ele vai trabalhar, as cores são projetadas dentro de um cubo e de acordo com o que você precisa, ela vai estar numa posição diferente. E aí, por isso tem o XYZ, que é altura, largura e comprimento. Então tem isso aqui em HSV. Também tem lá em configurações duas informações importantíssimas. O número máximo de definições de pincel, o tamanho da palheta e o tamanho do seletor, que eu vou aumentar um pouquinho. Tratamento de cores, quando a gente tem uma situação de mudança de cores, a gente vai chegar em gerenciamento e ver CMYK, RGB, tons de cinza, XYZ ou o LAB aqui também. Cores para impressão, cores do laboratório de fotografia, cores que a gente trabalha em monitores, tons de cinza, XYZ é o que eu estava falando, cores no espectro cor, e isso daqui também vale o tipo de cor, que eu nunca estudei muito, mas só para saber que existe. Eu vou manter o padrão de 8 bits. Tem um negócio aqui de desempenho que é importante, sempre mantenha até 60% de capacidade da máquina, senão você fica sem memória para a máquina, e quanto maior a memória, melhor. Configuração da mesa digitalizadora, eu coloco 2 pressões, se eu quiser diminuir a pressão de entrada, posso diminuir, se eu quiser diminuir a pressão de saída, também posso. Tá? Aqui eu não preciso bater em 100% para ficar no preto 100%, e aqui eu não preciso ficar com uma mão tão leve para ter uma tão macia e tão simples. Só que o meio vai ficar muito evidente, então é ruim. É preferível trabalhar assim, um pouquinho mais de 80% de pressão, ele chega no 100%, e um pouquinho menos, 20%, que já tem um cinza bacana. Só falta uma coisa aqui para fazer, o tipo de seletor de cores, HSV, HSI, por aí vai, e se ele vai ser triângulo ou quadrado. Melhor é o quadrado, sempre vai ser melhor. E dentro do gerenciador de plugins, a gente também tem o gerenciador daqueles plugins que eu coloquei. Project Page, Reflex, Tree Slots, Pigmento, tá tudo aqui. Se eu desligar esse cara daqui e der OK, todas as configurações que eu fiz aqui vão desaparecer, e na hora que eu colocar nas áreas acopláveis, ele não vai aparecer aqui. Bom, eu acho que é isso. Já deu para fazer muita coisa. Espero que ajude vocês. Não vou trabalhar coisas de qualidade aqui, porque não é a intenção.
Só estava mostrando como colocar plugins e tirar e como ativar e desativar os brushes. Foi um pouquinho longo, mas ao mesmo tempo era importante mostrar onde estavam as coisas, beleza? Então até o próximo, espero que seja útil para alguém ou para alguns. Deixe seu like, comenta aí, falou, obrigado Krita ou obrigado DPI TV, que esse comentário já vai ajudar bastante. Até uma próxima oportunidade. Falou!